Quantas vezes o seu corpo estava parado, mas a sua mente continuava em guerra? Quantas noites o sono não veio porque a cabeça não parava de rodar o mesmo filme? Quantas conversas você repetiu mentalmente, tentando dizer o que nunca foi dito, resolver o que já acabou? Essa é a prisão invisível, a mente que nunca silencia, que te convence de que pensar demais é o mesmo que resolver, quando na verdade é o que te mantém preso. Ser refém da própria cabeça é viver sequestrado por pensamentos que não param de exigir resposta. É discutir sozinho, sentir medo de algo que nem aconteceu, duvidar de cada escolha, reviver o passado e antecipar o futuro. A mente cria um mundo inteiro e te coloca dentro dele como prisioneiro. E o mais cruel é que ela faz isso dizendo que está te protegendo. Ela cria o caos e depois se oferece como solução. A verdade é simples e dura. A mente não quer paz, quer controle. E ela vai usar tudo, medo, culpa, ansiedade, para te manter dentro do território dela. Porque enquanto você acredita em tudo o que pensa, ela governa. O pensamento diz: você precisa entender o que deu errado. Você precisa se defender. Você precisa estar preparado. E você obedece, sem perceber que cada obediência reforça o cativeiro. Mas aqui está o ponto de virada. A mente é barulhenta, mas a consciência é silenciosa. O barulho vem da sobrevivência, o silêncio vem da verdade. Quando você começa a observar os pensamentos em vez de segui-los, o poder muda de lugar. É como sair de dentro da tempestade e perceber que ela acontece só no céu, não em você. O problema é que fomos ensinados a acreditar que somos o que pensamos. Mas pensamentos são apenas ecos. São repetições de experiências, medos e condicionamentos. O cérebro cria padrões e os repete até que alguém os interrompa. E enquanto você se identifica com cada um deles, vive preso num ciclo de auto-engano. Quando a mente começa a dominar, o corpo sofre. O sistema nervoso entra em alerta, o coração acelera, o estômago fecha, os músculos tensionam. Tudo porque o cérebro não distingue ameaça real de ameaça imaginada. Ele reage da mesma forma. Você revive discussões antigas e o corpo reage como se ainda estivesse nelas. É por isso que tanta gente vive exausta. Não é o mundo que cansa, é a mente hiperativa, tentando resolver o irreal. A mente é uma ferramenta extraordinária, mas ela não sabe o que é silêncio. Ela é feita para resolver, planejar, comparar, proteger. E quando não há um problema externo, ela cria um interno para continuar existindo. É por isso que quando tudo parece bem, vem aquele vazio. E ela inventa algo para preencher. Uma preocupação, uma dúvida, uma autocrítica. É a mente dizendo: se eu parar, eu deixo de ser útil. Ser refém da mente é viver tentando corrigir o que não precisa ser corrigido. É tentar controlar o incontrolável, o passado, o outro, a opinião alheia. É um vício de controle disfarçado de responsabilidade. E o primeiro passo para sair dessa prisão é ver o cárcere. A consciência começa quando você percebe que não é a voz na sua cabeça, é quem ouve essa voz. No instante em que você observa o pensamento, em vez de reagir a ele, algo muda. O pensamento perde força, a emoção começa a desacelerar, o corpo solta o ar. É o início da libertação. Não porque o pensamento some, mas porque ele já não te comanda. Você o vê, e o que é visto perde o poder de te dominar. O problema é que a mente é viciante. Ela cria uma identidade em torno do drama. Se tudo estiver calmo, ela diz: isso é estranho, algo vai dar errado, e volta a criar ruído. Por isso, o segundo passo é aceitar o silêncio como algo natural, não como ameaça. Paz não é tédio. Paz é quando a mente entende que não precisa mais lutar. Mas para chegar lá, você precisa desafiar o impulso de resolver tudo com pensamento.
Quando algo te angustiar, em vez de perguntar, por que eu tô assim? Experimente perguntar, quem está percebendo isso? Essa simples troca de pergunta muda o estado mental. Você sai do campo do pensamento e entra no campo da consciência. E a consciência é o único espaço onde a mente não manda. A mente é como um assistente que começou a achar que é o chefe. E você passou anos acreditando nisso. Agora é hora de reverter o papel. O cérebro é uma ferramenta, útil, poderosa, mas limitada. Ele serve para planejar, criar, lembrar, não para decidir quem você é. Quando você começa a perceber isso, algo em você se distancia do caos. Você ainda pensa, mas não se perde no pensamento. Você sente o medo, mas não se torna o medo. É aí que a vida começa a mudar. Porque quando a mente para de ser o piloto, o mundo para de parecer tão ameaçador. Você percebe que a maior parte do sofrimento não vem do que acontece, mas do que a mente cria sobre o que acontece. É a interpretação que fere, não o fato. E a consciência é justamente isso. O espaço entre o que acontece e o que você decide acreditar sobre o que acontece. Quando esse espaço se abre, a liberdade entra. A reação vira escolha. O drama vira aprendizado. A dor vira dado. E a mente, finalmente, perde o trono. Mas há um detalhe essencial. A mente não aceita ser observada facilmente. Quando você começa a olhar para ela, ela reage. Vai dizer que você está errado, que está perdendo tempo, que está se enganando. Vai usar culpa, pressa e medo. Mas é só resistência. Porque a mente sabe que no momento em que você percebe que ela não é você, ela deixa de ser a dona da sua vida. A consciência não é um estado mágico, é uma prática diária. É observar o pensamento sem se misturar com ele. É respirar fundo quando o impulso vem. É lembrar no meio do caos. Isso é só a minha mente falando. Eu posso não responder. Cada vez que você faz isso, você enfraquece a corrente. E um dia percebe que o portão sempre esteve aberto. Ser refém da própria cabeça é viver em um quarto escuro cheio de portas destrancadas. Você sente medo, corre em círculos, tenta escapar. Mas quando acende a luz, percebe. O que te prende é o hábito de acreditar em tudo que pensa. A mente mente, a consciência observa, e quem observa, liberta. A mente não para de falar. Ela comenta, julga, compara, antecipa. E se você não aprende a observar, começa a acreditar que cada pensamento é uma verdade. É assim que o medo se disfarça de prudência, a culpa de responsabilidade e a dúvida de lucidez. Mas nada disso é consciência, é condicionamento. E o primeiro passo para se libertar é aceitar que você não controla o que pensa, mas pode escolher no que acredita. Pensamentos não pedem permissão para nascer. Eles surgem do nada, como impulsos elétricos que misturam memória, emoção e sobrevivência. O erro é se identificar com eles. Quando o pensamento diz, você vai fracassar, você sente medo como se fosse uma profecia. Quando ele diz, você precisa provar seu valor, você entra em ansiedade. Mas se você observa o pensamento como quem vê uma nuvem passar, ele perde força. Ele não manda mais. Ele só passa. A mente é movida por dois motores, repetição e resistência. O que você repete, ela transforma em crença. E o que você resiste, ela multiplica. Por isso, tentar calar a mente à força é o mesmo que pedir para ela gritar mais alto. O segredo é não lutar contra o pensamento. É deixar ele existir sem segui-lo. Isso é presença. Imagine que você está num trem e cada pensamento é um vagão. Você pode subir e ser levado por ele, ou pode ficar na plataforma e assistir o trem passar. O observador é a consciência. Enquanto você estiver no trem, não há liberdade. Há movimento dentro da prisão. Mas no momento em que você pisa na plataforma, o barulho continua. Só que você não é mais o barulho.
O segundo passo é aprender a trazer o corpo de volta, porque a mente mora no tempo, o corpo mora no agora. Quando você sente ansiedade, está no futuro. Quando sente culpa, está no passado. Mas o corpo sempre está presente, e é nele que a consciência se ancora. Respirar fundo é mais do que uma técnica. É um lembrete biológico de que você está vivo, aqui, e nada precisa ser resolvido agora. Quando a mente começar a disparar 1000 pensamentos, pare e perceba o ar entrando e saindo. A respiração é o portal entre a mente e o real. Muita gente acha que controlar a mente é parar de pensar, mas o verdadeiro controle é escolher onde colocar a atenção. A atenção é o volante da consciência. O que você foca, cresce. O que você ignora, enfraquece. Então, quando vier o pensamento negativo, não lute, apenas mude o foco. Observe o som ao redor, o toque das mãos, o batimento do coração. É simples, mas o cérebro entende. O perigo acabou, o sistema nervoso relaxa e a mente, pouco a pouco, aprende o caminho de volta ao presente. A mente cria problemas porque não suporta o vazio. Ela quer sempre algo para resolver, mas é nesse vazio, entre um pensamento e outro, que mora a paz. É ali que você reencontra quem você é, sem ruído, sem história, sem medo. É ali que você descobre a consciência como algo que não precisa ser conquistado, apenas lembrado. Mas o silêncio interno não vem de uma vez. Ele vem aos pedaços. No começo, você vai perceber que ainda pensa muito. Tudo bem. O objetivo não é virar monge, é virar senhor de si. Cada vez que você percebe um pensamento antes de ser arrastado por ele, está treinando o músculo da lucidez. E quanto mais pratica, mais rápido percebe o início do caos e mais cedo escolhe não entrar. A mente, no fundo, é uma criança assustada tentando prever o mundo. Ela acha que pensar sem parar é o mesmo que se proteger. E quando você começa a observar, ela se irrita como uma criança que perdeu a atenção. Ela vai tentar te puxar de volta para o drama. Mas você pode sorrir internamente e dizer, eu te vejo. Essa frase tem um poder enorme, porque o que é visto com consciência começa a se dissolver. O terceiro passo é mudar o diálogo interno. A mente aprendeu a falar a linguagem do medo. Você precisa ensiná-la a falar a linguagem da verdade. Quando ela disser, você não vai conseguir, responda com calma. Talvez, mas eu ainda posso tentar. Quando disser, você não é bom o bastante, diga, isso é um pensamento, não um fato. Não é otimismo, é desprogramação. A mente entende repetição. Ela se reeduca pelo tom da resposta. A consciência não briga com a mente. Ela a educa. Ela mostra que não há perigo em não pensar, que o mundo não desaba quando há silêncio, e aos poucos o cérebro começa a gostar da paz. Ele descobre que a quietude também é segurança. É assim que o novo padrão se instala, quando o silêncio deixa de ser desconforto e vira lar. Há uma diferença entre pensar e estar consciente de que se está pensando. Essa diferença é o despertar. Pensar é automático. Observar o pensamento é despertar. E o despertar não é algo que você alcança. É algo que você permite. Ele começa no momento em que você decide não acreditar em tudo que passa pela sua cabeça. Com o tempo, você vai perceber uma coisa sutil. Os pensamentos continuam vindo, mas eles não grudam. É como se o espaço interno tivesse se ampliado. O medo ainda aparece, mas não te engole. A raiva surge, mas se dissolve mais rápido. O sofrimento deixa de ser um estado e vira uma sensação passageira. Isso é liberdade mental. Quando a dor vem e vai, mas você permanece. A mente cria histórias, a consciência cria presença. A mente quer entender, a consciência quer observar. A mente quer prever, a consciência quer viver. E o equilíbrio verdadeiro nasce quando você deixa cada uma ocupar o seu lugar. Você usa a mente para pensar, mas não para sentir.
Usa a mente para criar, mas não para sofrer. Usa a mente para planejar, mas não para se punir. Você vai notar que quanto mais consciente se torna, menos você reage. As pessoas ainda podem tentar te provocar, mas não conseguem mais te puxar para baixo. O mundo continua o mesmo, mas o seu eixo muda. A dor não desaparece. Ela só não te define mais. E isso é o que o verdadeiro controle mental significa. Não ausência de emoção, mas soberania sobre ela. Ser livre da própria cabeça é o maior poder que existe. Porque o mundo pode tirar tudo, tempo, dinheiro, relacionamentos, mas não pode tirar a lucidez de quem aprendeu a observar. Essa lucidez é o refúgio que ninguém pode invadir. No fim, o segredo é simples. Você não precisa calar a mente, só precisa parar de obedecer a ela. Os pensamentos continuarão vindo, mas agora você sabe que pode deixá-los passar. Você não é o ruído, é o espaço onde o ruído acontece. A mente é movimento, a consciência é o céu. A tempestade passa, o céu permanece. E quando você entende isso de verdade, a vida muda, porque finalmente você se torna livre, não do mundo, mas de si mesmo.